E aí, gente, tudo bem? Estou de volta aqui Trabalhando com Educação. Sou Alexandre Ramos e, enfim, hoje é um vídeo bem rapidinho. Já se passaram 2 dias aí dessa tristeza, dessa tragédia que está todo mundo comentando, e eu acho que cabe a gente comentar também, que foi o incêndio lá do Museu Nacional. Vamos lá. Quando eu, junto com o Fernando, nós criamos o Trabalhando com Educação, a principal intenção da gente era discutir educação em todos os sentidos, em todas as suas vertentes, né? Eu sempre brinco que é uma educação lato sensu, ou seja, o campo mais amplo possível que a gente possa falar de educação. Isso vai desde o bom dia ao porteiro, desde o não furar fila, enfim, não parar na vaga de deficiente ou de idoso, no estacionamento, propostas educacionais, na reforma da Base Nacional Curricular, enfim, novas tecnologias, tudo que envolva educação, não só no ensino, mas a educação como um todo. E quando acontece um incêndio como o que aconteceu, a gente tem uma repercussão muito grande, principalmente nas redes sociais. E o que a gente vê é uma grande... Como é a cultura da rede social, né? Como é a cultura de todos os participantes e atores, e somos nós nas redes sociais, a gente vê um grande tribunal, um grande júri apontando culpados. Não, isso é culpa disso, é culpa daquilo, se descobrem fatos novos o tempo todo, ou fatos antigos, se trazem fatos à tona que poucos conheciam, né? Como o último presidente a visitar o Museu Nacional foi o Juscelino Kubitschek. Enfim, as verbas que se tem. Eu acabei de ler há pouco que a verba para se lavar os carros da Câmara dos Deputados em um mês equivalia à verba que o museu tinha para sua manutenção em um ano e tudo. E a gente segue apontando culpados, a gente segue de uma maneira buscando sempre culpados externos. E aí, assim, a minha reflexão é a seguinte, e eu acho que é muito importante a gente pensar dessa maneira. Eu vou ler aqui significado de culpa primeiro, né? É o ato ou omissão repreensível ou criminosa, falta voluntária, delito, crime, pagar por uma culpa. E responsabilidade, é aí que eu quero chegar. Responsabilidade é um substantivo feminino, com origem no latim, demonstra a qualidade do que é responsável, ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios, por algo confiável. Em termos de conceito, a gente pode dizer que a culpa imputa, né, a alguém a conduta que ela criou, imputa uma consequência, a consequência da culpa, né, a conduta dessa pessoa, criando uma determinada reação. E por responsabilidade a gente define como cumprir o dever de assumir as consequências provenientes dos nossos atos. A gente está em ano eleitoral, a gente está convivendo com uma série de situações, as pessoas pedindo para mudar, tem gente mudando de país, saindo do nosso Brasil, muitos comentários dizendo que não vê o fundo do poço, aqui é um poço sem fim e por aí vai. Só que na realidade eu acho que a gente tem que parar de apontar culpado. O Eduardo Bueno, ele colocou muito bem no vídeo dele na segunda-feira, que é um canal muito bacana para vocês seguirem, o Buenas Ideias, e que a culpa é de todos nós. Eu vou cometer a ousadia até de avançar um pouquinho nessa análise do Eduardo Bueno e dizer que não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Porque culpa é pontual, culpa é um fato, é em cima de um fato só. Responsabilidade é uma coisa mais perene, responsabilidade é uma coisa que dura. E quando a gente está próximo, está num ano eleitoral em que a gente vai ter um dia de votação, né, a eleição, a gente vai lá e cumpre o nosso dever. Todo mundo fala, não, você tem que votar, não escolha os candidatos que estão, os políticos que hoje estão e tudo. E a pergunta que eu faço é uma pergunta que eu faço até para mim também, uma reflexão que eu fiz para mim também, eu acho que a gente precisa fazer. E isso é se educar. Você acompanha os candidatos em quem você votou? Você cobra dos candidatos em quem você votou as plataformas deles, as promessas de campanha, ou a conduta deles, não digo nem das promessas, vamos falar da conduta deles, se era uma conduta que correspondia à tua forma de ver uma boa atuação política? Essa é que é a grande questão. O dia da eleição é um dia pontual. A nossa responsabilidade, e aí que eu falo de repente o tempo todo,
a respeito de um projeto particular, um projeto individual de educação, é a gente entender, a gente se educar, a gente ter a humildade de que nós não participamos efetivamente de transformação alguma, no momento em que a gente delega ou que a gente imputa culpa a outros. Essa responsabilidade da falta de manutenção da nossa cultura, da falta de manutenção da nossa história, é de todos. E a gente só consegue educar um país, uma pessoa que seja, no momento em que a gente consegue internalizar essa responsabilidade dentro de nós. Nós somos responsáveis por uma educação, nós somos responsáveis por uma cultura. E isso é um trabalho que exige uma perenidade, é extremamente difícil, não é uma coisa fácil. A gente tem que estar permanentemente entendendo e tendo noção e tendo consciência da nossa responsabilidade. Para mudar o país, para educar o nosso filho, para educar a pessoa na esquina que de repente joga um papel no chão, o que quer que seja. Nós todos somos responsáveis. É isso. E a gente continua se vendo por aqui, vamos ver se a gente volta com mais pílulas, com mais insights e vamos nos falando. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.